E você está chegando no meu canal agora, está me ouvindo falar o tempo todo que o movimento espírita está afastado do espiritismo de verdade? Você está interessado em conhecer o que é o espiritismo de verdade, longe dos dogmas, longe dos absurdos, longe da idolatria de médiuns e de espíritos, longe das distorções causadas desde a origem do movimento espírita no Brasil e depois reforçadas por romances espíritas que foram aceitos cegamente? Pensando em tudo isso, em tantas dúvidas que sempre surgem, preparei um pequeno guia que é para auxiliar vocês nos estudos. Coloquei lá no nosso site do grupo de estudos o legado de Allan Kardec, já vou mostrar para vocês como vocês chegam lá. E esse é um guia pensado para que possa ajudar vocês a percorrer esse caminho, né? Saber o que ler, o que é interessante de buscar, o que conhecer para entender o que é o espiritismo de verdade. Então vocês vão começar clicando no link da minha bio e aí vocês vão acessar o site Grupo de Estudos O Legado de Allan Kardec, ou vocês pesquisem no Google. Logo aqui, olha, em destaque, vocês têm aqui, Conheça o Espiritismo Verdadeiro. Clique aqui para saber mais. Se isso não estiver aqui, basta descer um pouquinho mais a página. E aqui, fixado no topo, nós temos esse artigo aqui, Conhecendo o Espiritismo de Verdade. Vou tomar a liberdade de lê-lo rapidamente para vocês. Sou sempre enfático em demonstrar que o movimento espírita está consideravelmente distante do espiritismo verdadeiro. Quase sempre encontramos o movimento espírita representado pelos centros espíritas, pela FEB, pela USE e pelos palestrantes e representantes dessas instituições cercados de atavismos, presos a sistemas de ideias construídas sobre distorções e sobre romances espíritas, apegados às próprias opiniões paulatinamente formadas por décadas de um ensino distanciado de Kardec e repleto de Rosten, ou apoiados sobre as falsas ideias nascidas pela adulteração de o céu e o inferno. Como resultado, o movimento espírita distanciou-se da face lógica e clara da ciência espírita, posso adicionar, contidas nas obras de Kardec, e tornou-se uma nova variante religiosa, coisa que o espiritismo nunca foi e nem nunca será. Nos últimos quase 4 anos, estou fazendo isso em fevereiro de 2024, o que eu achava que conhecia de espiritismo sofreu um enorme choque. Começou com a leitura de O Legado de Allan Kardec, seguiu-se com a leitura de Nem Céu nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, e em seguida aprofundou-se com a inauguração de nosso grupo de estudos, onde passamos a estudar a Revista Espírita, importantíssima. E também estudar as obras de Paulo Henrique de Figueiredo, sobre o espiritualismo racional, movimento científico-filosófico do final do século XIX que deu base ao surgimento do espiritismo. Tenho, portanto, o interesse de resumir nesse artigo algumas recomendações para estudante espírita desejoso de se desvencilhar das teias do estagnado e dogmático movimento espírita para passar a conhecer e vivenciar o espiritismo verdadeiro na sua vida. Pela ordem, então, eu sugiro, primeiro, estudar a obra Nem Céu nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, onde será possível compreender a importância da adulteração da obra O Céu e o Inferno. Em segundo, estudar a obra Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, onde será possível compreender de onde nasceu o Espiritismo, qual foi a filosofia, a ciência, todo aquele contexto que deu base ao surgimento do Espiritismo e a verdadeira ideia, a verdadeira face consoladora do Espiritismo, que não é essa face de castigos, de pagar débitos de vidas passadas, de nada disso. Em terceiro, estudar a obra Ponto Final, Reencontro do Espiritismo com Allan Kardec, onde será possível compreender o que de fato aconteceu com o Espiritismo em solo brasileiro, e também já nas origens, lá no solo francês. Em quarto lugar, criar um grupo de estudo sobre a Revista Espírita de 1858 a 1869. É nela que se pode conhecer a formação da doutrina espírita, com um grande ganho de entendimento pelo estudo da obra Autonomia. Formar um grupo de estudos é importantíssimo, principalmente sobre a Revista Espírita, porque se você lê somente para você, se você estuda sozinho, você pode formar ideias erradas e você não tem com quem conversar sobre essas ideias. A contraposição de entendimentos é muito importante para o aprendizado, mas, mais uma vez, é importantíssimo conhecer e entender o que é o espiritualismo racional, porque isso auxilia demais no correto entendimento
da doutrina espírita, do que Kardec estava dizendo, do que os próprios espíritos estavam dizendo, porque eles falavam de acordo com o conhecimento e entendimento humano. Além disso, concomitantemente, se vocês puderem estudar Revolução Espírita, a teoria esquecida de Allan Kardec, o legado de Allan Kardec, a Gênese, o Céu e o Inferno, duas obras de Allan Kardec. Para estudar, vocês têm que estudar as obras originais, não as obras distorcidas, adulteradas, Vocês encontram ela também na nossa página. Lá no início, logo na capa, vocês têm lá, baixe a versão original. E eu também coloco o link do PDF gratuito aqui nesse artigo, tá? Mesmer, a ciência negada do magnetismo animal, muito interessante para entender o que de fato foi a teoria de Mesmer e do magnetismo. E também o link para as demais obras, todas os PDFs das obras de Kardec, incluindo as versões adulteradas, tá? Que é justamente para que vocês possam olhar uma e outra e verificar as graves adulterações que foram realizadas, principalmente no Céu e Inferno. Como eu disse, o caminho é longo sim, mas estudar e aprender é muito importante. Não caiam nesse papinho de menos ciência e mais amor. A gente se desenvolve pelo entendimento, pelo conhecimento. É necessário conhecimento para que a gente possa compreender o que façamos e assim a gente se torna mais útil à humanidade, mais útil às pessoas ao nosso redor, porque a gente passa a agir com conhecimento e passa, em identificando que precisamos nos modificar, fazemos isso pela razão e não por coerção dogmática religiosa, seja lá de que maneira for.